Aqui é o Brian do A Life After Layoff. Hoje quero compartilhar uma breve história sobre minha carreira e uma experiência que moldou muito do que abordo neste canal. Como você sabe, eu ensino as pessoas a retomarem o controle de suas vidas e a agirem como Chief Executive Officer de suas carreiras. E eu pratico o que eu prego. E vamos encarar, praticamente todos nós temos nossa própria história para contar sobre talvez onde nós tomamos um rumo errado em nossa carreira e isso nos atrasou. Espero que, ao recontar minha história, isso te faça olhar para sua carreira de forma mais analítica e fazer mudanças para que você possa agir como o Chief Executive Officer da sua carreira. Antes de aprofundarmos, se você quer aprender a ser o Chief Executive Officer da sua carreira, montei uma newsletter gratuita para ensinar isso. Nela, compartilho semanalmente dicas práticas que o farão pensar mais como proprietário e assumindo o controle. Também compartilho ofertas e notícias exclusivas para assinantes. Então certifique-se de se inscrever e lembre-se de que é totalmente gratuito. No início da minha carreira, acabei sendo recrutado para uma empresa relativamente pequena. Eram cerca de 600 ou 700 funcionários na época e era na indústria de serviços ferroviários. Então eu tive a oportunidade de entrar e meu título oficial era gerente de recrutamento e desenvolvimento, que era um título meio estranho, mas basicamente focado em recrutamento e relações com os funcionários. Na verdade, meio que se transformou em um papel de gerente de recursos humanos. O trabalho que eu fazia era substancial, muito bom, uma ótima experiência e consegui realmente impactar o negócio. Eu vi pessoas serem contratadas, eu vi pessoas crescerem como gerentes e foi muito bom, mas a premissa para o papel e a razão pela qual eu o aceitei foi que eu deveria aprender os truques com o vice-presidente do departamento, né, o vice-presidente de recursos humanos, e ele deveria se aposentar em 18 meses. Aceitei o trabalho para aprender os truques. 18 meses depois, eu seria promovido para o cargo dele. E então eu administraria os recursos humanos para toda essa empresa. Meu chefe, que era o vice-presidente, era muito particular, eu acho que podemos dizer, sobre como ele gostava de administrar as coisas. E ele tinha um jeito meio antiquado de lidar com os recursos humanos. Algo que aprendi e que era realmente ótimo sobre ele era seu alto grau de empatia pelos funcionários. Se havia problemas com os funcionários, não era como um recursos humanos tradicional, onde estavam sempre atrás de você. Na verdade, ele geralmente cuidava de alguém. E apenas se você fosse realmente um encrenqueiro, é que você entraria em algum tipo de lista. Mas no geral, havia uma atmosfera muito familiar, embora eu odeie usar esse termo desgastado. Os donos da empresa eram ótimos e até hoje mantenho um bom relacionamento com eles, mas o ambiente de trabalho era realmente orientado para a família. E não era um lugar difícil de trabalhar. Era relativamente tranquilo. Eu tinha bastante liberdade para fazer o que queria. Eu podia meio que escolher meu horário e ir para onde eu queria ir e só precisava gerenciar minha mesa da melhor maneira possível. Mas o que aconteceu foi que essa camada de liderança que estava nessa organização estava toda se aposentando ou deveria se aposentar mais ou menos ao mesmo tempo, e foi dentro dessa janela de 2 a 3 anos. E meu chefe continuou trabalhando, trabalhando e trabalhando. E aos 18 meses, né, ficou muito óbvio ou muito evidente que ele não tinha verdadeira intenção de pendurar as chuteiras, porque ele meio que tinha um pequeno reino que ele comandava e ele tinha muita influência com o presidente e todas essas coisas. E então eu apenas continuei esperando minha vez, pensando que eventualmente conseguiria. Eu estava sendo preparado como parte de um grupo de desenvolvimento de liderança. Alguns de nós estávamos em um ambiente especial onde realizávamos projetos especiais e outras atividades. No nível de vice-presidente, a equipe de liderança sênior, cada divisão funcional, especialmente a minha em recursos humanos, estava muito apegada ao seu trabalho. E eu quero dizer, eles pagavam bônus realmente bons, quero dizer, bônus muito bons todos os anos. E provavelmente foi difícil para eles deixarem isso de lado, mas era claro que muitos também sentiam o mesmo. Eles não queriam abrir mão do controle que detinham sobre a organização, desejando manter suas práticas. E meus colegas do grupo de desenvolvimento de liderança começaram a deixar a organização gradualmente. De fato, um deles saiu para se tornar presidente de uma concorrente. Eventualmente, outro amigo meu que foi preterido para a promoção algumas vezes também deixou a empresa, e eu acho que desse grupo de sucessão do qual eu fazia parte, talvez apenas um em 8 ou 10 pessoas realmente chegou ao nível que deveriam naquela organização, porque esses líderes simplesmente não sentiam que alguém poderia assumir. Eles ficavam muito tempo e se convenciam que ninguém era capaz disso. Meu chefe me dizia coisas como: "Você ainda não está pronto. Ainda há coisas que você precisa aprender, ainda precisamos desenvolver você aqui e desenvolver você lá."
Mas, na verdade, ele não me proporcionava oportunidades de desenvolvimento. Era como se, de certa forma, eu estivesse por minha conta nesse aspecto, e eu estava conversando com o meu grupo de colegas, e eles também estavam lidando com os mesmos tipos de coisas. Eles não recebiam o devido apoio dos chefes, que diziam as coisas certas na sua frente, mas, em particular, conversavam sobre como ninguém do grupo estava pronto para avançar. Um por um, todas as pessoas responsáveis em suas carreiras foram embora. Eu não, pois tinha um emprego estável. Era bem considerado na organização. Eu tinha um chefe que, novamente, né, era muito voltado para a família e muito apoiador nesse aspecto, não tão apoiador de outras maneiras, mas eu não necessariamente tinha esse alto grau de pressão. E eu imaginei que ele acabaria se aposentando. E ano após ano passou, e o que deveria ser 18 meses acabou se transformando. Acho que fiquei lá por um total de 9 anos. Depois de 7 anos ou mais, acabei desistindo do meu sonho de ser o chefe do Recursos Humanos. Quando outro líder sênior veio e me deu um tapinha no ombro e ele percebeu, ele disse: Sabe, você não parece tão entusiasmado com a sua situação. Eu entendo o porquê, mas ele disse que tenho muito talento em outras áreas. Eu trabalhava com marketing, fotografia e outras atividades criativas. Ele diz que acredita que você poderia ajudar em outra parte da organização. Nos últimos 2 anos da minha carreira naquele lugar, deixei o papel em recursos humanos e fui para outro lugar. E todo o tempo meu chefe que ainda estava no cargo, ele apoiou e eu saí, e então ele esperou mais 2 anos antes de finalmente contratar um substituto para ele. Ele ficou pairando sobre aquele cara por um bom tempo antes de deixar a organização. Então, em outras palavras, levou 9 anos para ele deixar a organização e se aposentar quando ele me prometeu que seriam 18 meses. Na verdade, foi isso que me disseram durante o processo de entrevista. E eu olho para trás para o meu tempo naquela organização. E embora eu não me arrependa necessariamente de ter trabalhado para eles, eu me arrependo de como gerenciei minha carreira porque me tornei muito apático, fiquei muito confortável no meu papel. Fiquei muito confortável apenas recebendo um salário estável e não me esforcei como deveria se tivesse uma direção clara de para onde queria ir. E eu sei que falo muito no meu canal sobre ser o Chief Executive Officer da sua carreira e eu certamente não era. E na verdade, muitos dos conselhos que dou são minhas próprias experiências pessoais onde cometi esses erros e não fiz essas coisas que ensino neste canal e nas minhas redes sociais, no meu blog e no meu LinkedIn. Mas ao interpretar este papel por muito tempo, acabei me tornando o Joe. Se você viu meu vídeo sobre como um emprego estável prejudica sua carreira, deixarei um link aqui. Eu me tornei o Joe daquela organização. Eu fiquei por tempo demais. E o perigo nisso foi que meu grupo de pares, né, e eu direi isso, as pessoas astutas desse grupo de pares com quem eu estava crescendo no planejamento de sucessão, o grupo de liderança de sucesso e planejamento, os astutos que partiram após 2 ou 3 anos, eles disseram: eu não vou esperar alguém me reconhecer. Se eles não reconhecem minha prontidão e outra empresa está disposta a fazê-lo, eles perderam. E todos nós meio que sentamos e dissemos: você ouviu isso? Fulano está indo, e eu deveria ter tido algum tipo de pequena lâmpada acendendo que, ei, talvez eu devesse estar fazendo a mesma coisa. Mas novamente eu senti que me tornei apático e deixei o trabalho vir até mim. Eu esperei pela oportunidade. Eu me disse que eles me prometeram e tudo que eu tinha que fazer era apenas esperar o meu tempo. E obviamente isso não aconteceu. Como resultado, recuei mais na minha carreira do que deveria em comparação aos meus colegas. Quando olho para pessoas de fora da minha organização, com quem estudei, todos estamos avançando para diferentes níveis de papel, como diretor, enquanto eu estava me arrastando no nível de gerente. Como resultado de ouvir repetidamente ao longo de 5, 6, 7 anos que você não está pronto, você começa a acreditar nisso. Talvez eu não esteja pronto, as inseguranças das pessoas nestes papéis foram a causa o tempo todo. Os gerentes repetiam aos funcionários que eles não estavam prontos. Ficou claro que muitos deles estavam realmente prontos, pois deixaram a organização, conseguiram empregos em outras empresas e ainda estão lá prosperando até hoje. Eu também perdi minha paixão e desejo de ser o gerente de recursos humanos, de ser o homem lá, por assim dizer. Deixei de me importar com isso. Quando você para de se importar com algo e entra no piloto automático, eu ainda fazia meu trabalho, não estava negligenciando. Ou algo assim, mas eu fazia o meu trabalho. Mas eu não me importava mais em ir além. Eu não me importava em me voluntariar para o próximo projeto. Eu não me importava em ser considerado para promoção. Eu meio que entrei no piloto automático e tive muita sorte que um gerente entrou. De certa forma, eu tive muita sorte. Ele veio, me deu um tapinha no ombro e me tirou daquela situação ruim em que eu estava. Eu apenas sentia uma sensação negativa.
Porém, quando você fica muito confortável, começa a tomar decisões. Talvez seja melhor dizer que é quando você para de tomar decisões que são do melhor interesse para a sua carreira a longo prazo, porque tem um salário fixo e para de se preocupar com as coisas que deveria se estivesse jogando xadrez com sua carreira em vez de damas. Eu estava jogando damas com a minha carreira, literalmente, não xadrez. Eu não tinha nenhum plano, eu não tinha nenhuma estratégia ou qualquer coisa desse tipo. E como resultado disso, eu parei de tentar aprender. Eu não acompanhava as tendências, tecnologias mais recentes e palavras da moda da indústria. Claro, íamos a essas conferências e ouvíamos tudo o que acontecia. Éramos muito tradicionais e não tínhamos muito orçamento para isso. Eles não valorizavam certas coisas que surgiam na época. E então eu fiquei para trás. E quando finalmente voltei ao mercado de trabalho, descobri que estava atrás do restante do meu grupo de colegas no que diz respeito a habilidades, conhecimentos e capacidades que eu tinha, porque nunca lutei por isso quando estava trabalhando. Eu não me importava com isso, né? Não sentia necessidade de estar tão atualizado. Isso acabou me prejudicando. Foi difícil encontrar outro emprego depois. Percebi após sair daquela organização que precisei dar um passo para trás em responsabilidade para obter a experiência adequada em recrutamento, pois eu realmente queria me concentrar nesse componente, que era minha parte favorita do trabalho quando estava lá. Então eu basicamente tive que me reinventar e adquirir experiência em recrutamento em empresas muito maiores. E foi isso que eu fiz. Eu meio que voltei ao nível de recrutador para obter uma experiência mais profunda e passei os próximos anos fazendo isso. Isso aconteceu quando meus colegas estavam sendo promovidos a diretores seniores em outras empresas. Então foi um grande erro que cometi na minha carreira, e isso me atrasou, provavelmente me atrasou uma década para ser honesto, mas tudo isso foi porque eu não tinha um plano. Eu não sabia o que eu deveria estar fazendo e quando eu deveria estar fazendo isso. Eu não tinha nenhuma orientação sobre como você deveria gerenciar sua carreira como um jogador de xadrez. Eu estava apenas jogando damas porque era tudo que eu sabia. Eu desejo, em retrospectiva, que eu tivesse me puxado de lado, me dado um tapa na cabeça e dito para arrumar minhas coisas, fazer um plano e não esperar por este cara se aposentar. Você está desperdiçando seu tempo e sua carreira, pois todos nós temos uma trajetória profissional que se encurta rapidamente. Se você chegou à metade da carreira, sabe exatamente do que estou falando. O que parece uma carreira longa nos 20 anos, quando você chega aos 30, 40 e certamente nos 50, sua carreira se encurta rapidamente. E você percebe que todos esses planos grandiosos que tinha, de repente está ficando sem pista para realizá-los. E então, se você está apenas sendo apático, você está deixando o trabalho vir até você. Você está deixando as oportunidades virem até você. Você está apenas aguardando os acontecimentos. Você está desperdiçando seu tempo e não agindo como o Chief Executive Officer de sua carreira. E então, eu aprendi isso da maneira mais difícil. Me custou milhares e milhares de dólares em renda perdida. Descobri, quando deixei aquela organização, o quão verdadeiramente atrás do restante do mercado eu estava em termos de remuneração, porque eu não havia feito o exercício de qual deveria ser a remuneração, onde eu deveria estar. Sem mencionar, eu também estou pelo menos 2 níveis atrás de onde eu deveria ter estado se eu tivesse jogado xadrez o tempo todo. Então, houve muitas implicações que me impactaram por anos depois disso. Então, a moral de toda essa história é que é realmente importante e crítico que se você leva a sua carreira a sério e quer alcançar algo em sua carreira, você deve começar a aprender a jogar xadrez. Comece a ser o Chief Executive Officer da sua carreira e assuma a responsabilidade pelas coisas e não deixe o trabalho vir até você. Agora, se você é alguém que apenas diz eu só quero um salário estável, eu realmente não me importo com nada disso, então este vídeo realmente não é para você. Este conselho é para quem deseja progredir na carreira, mas se sente estagnado e insatisfeito com sua situação atual. Eles estão frustrados. Estou conversando com você e criando um curso sobre como jogar xadrez com a sua carreira. Em outras palavras, como ser o Chief Executive Officer da sua carreira, quais passos você precisa tomar, coisas que você precisa procurar e tudo mais. Se você estiver interessado em atualizações sobre isso, quando sair, você quer a primeira espiada, vou oferecer alguns descontos especiais. Inscreva-se na minha newsletter para mais detalhes sobre o lançamento. De qualquer forma, comece a agir como o Chief Executive Officer da sua carreira. Observe se você está gastando tempo demais em uma organização. Você está esperando que alguém reconheça seus esforços? Ou se você é alguém que é muito bom no seu trabalho e a empresa não pode perder você nesse papel e eles estão te mantendo preso lá, então você precisa começar a agir como o Chief Executive Officer da sua carreira. É para isso que estou aqui. Confira meu site para mais informações sobre como elevar sua carreira.
Currículos serão uma grande parte disso. Confira o Resume Rocket Fuel se você quer saber como construir o currículo certo para ser notado por recrutadores de empresas que vão valorizar você como deveria, como alguns dos meus amigos do grupo de pares com quem cresci. Durante a entrevista, você precisa se promover efetivamente, especialmente se busca uma promoção. É necessário convencer os gerentes de contratação, pois eles são avessos ao risco. Eles evitam arriscar em pessoas, basicamente querem alguém que se mova lateralmente. Eles exigem total adequação à descrição da vaga. E eu tenho todos esses argumentos com meu gerente de contratação dizendo: você acha que um alto potencial realmente vai querer seu trabalho quando é literalmente o mesmo trabalho que eles estão fazendo? Não há razão para aceitarem seu trabalho. Ocasionalmente, uma luz acende nos recrutadores mais espertos, mas não conto com isso. De qualquer forma, aprenda a passar por esse processo com autoridade. Criei um curso chamado O Campo de Treinamento Definitivo para quem procura emprego. Basicamente, é do berço ao túmulo para a busca de emprego, começando pela busca de emprego até a negociação da oferta. E eu me certifico de que você não deixe um único centavo na mesa. É um excelente curso, especialmente se você está procurando emprego ativamente. Acreditamos que uma oferta está chegando, então não deixe nada para trás. E geralmente eu consigo te conseguir muito mais dinheiro do que o custo de um curso. Sei que sou tendencioso, mas acho que vale muito a pena. Se você quer oportunidades chegando na sua caixa de entrada, e deveria querer, pois um verdadeiro agente livre, um Chief Executive Officer da própria carreira, sempre considerará o que está disponível e se manterá aberto para as melhores possibilidades, então você deve estar testando o mercado consistentemente e avaliando outras oportunidades. É aí que entra o desbloqueio do LinkedIn. Isso vai te ensinar a usar suas redes para que os recrutadores comecem a entrar em contato com você, em vez de você sempre enviar aplicações. E, acredite, é muito mais fácil ser contratado quando um recrutador vem atrás de você do que o contrário. Confira esse curso se precisar de mais orientação. Espero ter me conectado com alguém com essa longa divagação, mas... Obrigado por assistir. Me siga no LinkedIn para mais conteúdo. Na verdade, estou passando muito tempo no LinkedIn ultimamente, tentando fornecer bastante valor por lá. Se você está no LinkedIn e quer dicas de carreira, me siga lá. Todas as informações estão na descrição do vídeo, confira. Mas como sempre, realmente aprecio cada um de vocês. Até a próxima.